Um dia depois de aprovada a reforma trabalhista no Senado, o procurador do Ministério Público no estado de Rondônia e no Acre, Dr. Marcos Cutrim, veio a Rolim de Moura e gravou uma entrevista exclusiva para o Tribuna Livre falando da reforma. A reforma trabalhista, como foi aprovada ontem no Senado Federal, sem considerar as várias notas técnicas e as várias ponderações que os membros do Ministério Público do Trabalho, que o próprio Procurador-Geral do Trabalho em Brasília fizeram no intuito de alertar os nossos legisladores de que o projeto era prejudicial aos trabalhadores, foi aprovado, e o que nós percebemos é que esse projeto ele só traz prejuízos à classe trabalhadora. Por quê? O projeto ele tem a concepção, na visão dos parlamentares e das próprias federações que encampam a ideia da reforma trabalhista, de que a reforma trabalhista iria trazer mais emprego e menos informalidade. Há dois equívocos nisso. Primeiro, a reforma trabalhista ela foi aprovada apenas para tirar direitos mínimos que os trabalhadores já têm, como o direito a intervalo durante a jornada de trabalho, como o direito a uma jornada de 8 horas de trabalho por dia e, excepcionalmente, horas extras, horas extraordinárias, amplia essa jornada para 12 horas por dia e, o pior, ela permite que uma empresa contrate um trabalhador como se fosse uma outra empresa, que é uma antiga fraude trabalhista que nós sempre chamamos de pejotismo. Por que pejotismo? É aquela ideia de que o trabalhador ele vira um CNPJ. Ele não é um trabalhador com carteira assinada, com salário, com férias, SPC. Ele é um trabalhador que é contratado com uma empresa que vai prestar serviço, vai emitir nota fiscal de serviço da prefeitura e isso vai ser o seu salário. Então, a reforma trabalhista, como foi pensada, ela não traz benefício algum para os nossos trabalhadores brasileiros, não traz benefício algum para os trabalhadores do Norte. Por quê? Porque ela vai estimular situações, inclusive, de trabalho escravo e também de informalidade, que é uma situação muito comum aqui nas relações de trabalho do Norte. O senhor acha que essa medida vai inibir tantas ações junto ao Ministério do Trabalho ou não? A pergunta é, por que é preciso inibir o direito constitucional de ação dos trabalhadores? Não é necessário. Não havia necessidade de uma reforma trabalhista pontuar que o trabalhador não tem direito de acionar a Justiça do Trabalho quando ele tiver os seus direitos sonegados, como é o caso de qualquer consumidor, como é o caso de qualquer mulher quando é vítima de violência doméstica, enfim. O direito de acesso ao judiciário é o direito do cidadão brasileiro, não importa se ele é trabalhador ou não. O fato é, há uma necessidade de reduzir as demandas trabalhistas? O que nós vemos na prática é que grande parte das ações trabalhistas não é problema de legislação, não é problema de excesso de direito. O grande problema é que as empresas não cumprem o que pactuam, o que contratam com o seu trabalhador. Grande parte das ações trabalhistas envolvem horas extras, quando a empresa obriga o trabalhador a trabalhar além do seu horário convencionado por lei e não paga essas horas extras, e grande parte dessas ações também são o que nós chamamos de verbas rescisórias, ou seja, aqueles direitos que são assegurados aos trabalhadores quando o contrato de trabalho dele é rescindido, com ou sem justa causa. Então, o trabalhador vai ao judiciário, na maior parte das vezes, por quê? Porque a empresa não pagou os seus direitos mínimos, nem os seus direitos de rescisão de contrato de trabalho. E aí a gente fica discutindo essa coisa, a imprensa traz essa ideia de que é preciso reduzir as demandas trabalhistas. Na verdade, não é preciso reduzir as demandas trabalhistas. É preciso criar a cultura de cumprimento da lei do nosso país. Isso principalmente no Brasil. Porque as empresas, não estou generalizando, mas as empresas que estão no judiciário, aquelas que são as grandes demandadas na justiça do trabalho no Brasil como um todo, são empresas que não cumprem a lei trabalhista. E digo mais, não continuarão cumprindo a lei trabalhista com reforma ou não. Porque isso é cultural. A impunidade no nosso país, em todas as áreas, na área criminal, na área civil e na área trabalhista, ela é muito grande. O cidadão brasileiro e principalmente as empresas, os mercados, não estão acostumados a cumprir a lei. Por isso que a gente tem essa avalanche de ações. Por outro lado, os sindicatos de trabalhadores não têm feito seu papel. O papel de todo sindicato é defender o trabalhador.
Muitos dos casos que chegam onde eu trabalho é porque o sindicato não teve sucesso em negociar um direito que era devido ao trabalhador ou, como diz a nossa Constituição, direitos trabalhistas só podem ser negociados se trouxer maior benefício social ao trabalhador. E o que nós percebemos nessa reforma é, a reforma apenas tira direitos dos trabalhadores e torna muito barata as relações de trabalho para o empresário. O acordo coletivo, segundo a lei, agora vai ter força de lei. Isso também, junto ao sindicato, isso enfraquece mais a ação e os direitos do trabalhador, na sua visão? Enfraquece porque basta a gente observar como estão as relações sindicais no nosso país, principalmente a relação sindical do trabalhador com o seu sindicato. Os trabalhadores estão completamente desprotegidos. Os sindicatos têm sido omissos na proteção dos direitos dos trabalhadores. Uma outra coisa, nós vivemos num Estado democrático de direito. Isso não sou eu que digo, não é o Ministério Público que diz, é a Constituição Federal. Um Estado democrático de direito, ele pauta todo tipo de relação com base na lei. Então, nada pode ser superior à lei. Quando se criou a ideia de um sistema coletivo de normas na justiça, no direito do trabalho, a ideia era que, se houver um acordo ou convenção coletiva, é para agregar mais direitos que não foram previstos na lei para o trabalhador, ou resolver determinadas situações, né, que envolvem a relação patrão-empregado-sindicato. Doutor Marcos, lhe atrapalhando já, nós temos 17 mil e alguma coisa o número de sindicatos no Brasil. No texto também se fala que essa contribuição, pelo menos por enquanto, ela vai ser podada, ela vai ser facultativa. O que isso pode mudar? O senhor acredita numa redução de número de sindicatos ou vai haver uma manobra para que esse número excessivo de sindicatos continue atuando? A grande questão é que as contribuições sindicais propiciaram a criação de muitos sindicatos no país, né? Porque há uma arrecadação, essa arrecadação ela chega a vários bilhões de reais, e isso estimula a criação de sindicatos, inclusive de falsos sindicatos. O ideal nas relações trabalhistas é que o trabalhador tivesse um sindicato forte, ou talvez mais de um sindicato forte, mas que ele também pudesse optar por qual sindicato tem mais condições de defendê-lo porque ele é mais forte. Então, a gente acredita que esse ponto da reforma, da contribuição, talvez o sistema sindical ainda não esteja pronto para viver sem as contribuições, mas a gente acredita que esse é o grande ponto polêmico que envolve o projeto, até porque já está saindo na imprensa que o presidente da República deve vetar esse ponto para que se mantenha ainda a contribuição obrigatória. Mas o fato a gente só terá relações trabalhistas fortes quando nós tivermos sindicatos fortes. Nós não podemos considerar o fato que os sindicatos precisam de recursos para promover uma boa proteção ao trabalhador, seja para contratar advogados, seja para promover as suas assembleias, prestar os serviços que os sindicatos também prestam aos trabalhadores, e para isso precisa de recursos. Mas talvez o país ainda não esteja, talvez os sindicatos ainda não estejam prontos para viver sem a contribuição. Esse é um grande tema, né? São temas que o Ministério Público discute também, inclusive com os próprios sindicatos, que é preciso achar uma forma de os sindicatos serem fortes e haver uma forma também do próprio trabalhador ter isso como cultura, né, de contribuir com o sindicato, que ele entenda que é aquele sindicato que faça a melhor defesa dele, tanto como trabalhador como categoria profissional. É raro a gente ter a oportunidade de conversar com um procurador, ainda mais aqui na nossa região, Rolim de Moura, e eu queria estender mais um pouquinho e fazer mais umas 2 perguntas somente, procurador. É o seguinte, com relação à terceirização, o senhor acha que esse é um caminho para fomentar, para aquecer a terceirização já no mercado tão sacrificado do nosso mercado, que é o mercado trabalhador brasileiro? A terceirização é um grande mal do nosso país também. Eu digo porque a terceirização ela inicia ali com mais força no início dos anos 90. Houve uma interpretação do Poder Judiciário sobre até onde caberia a terceirização nas relações de trabalho. E o fato é que, com o projeto que foi aprovado, essa terceirização se torna indiscriminada.
Qualquer atividade pode ser terceirizada. Imagina um piloto de avião que não é piloto daquela companhia, é de uma empresa terceirizada. Imagina um médico de um hospital particular que não é médico daquele hospital, ele é um médico terceirizado. Enfim, nas mais variadas profissões. A terceirização ela não traz benefício algum para os nossos trabalhadores. Esses dados são estatísticos. Os maiores números de acidentes de trabalho no país envolvem trabalhadores terceirizados. Os maiores números de morte de trabalhadores em durante o trabalho, né, por acidente de trabalho, ocorre na terceirização. As atividades que envolvem trabalho escravo, sempre quando há uma operação do Ministério Público do Trabalho, com as polícias federal, rodoviária, Ministério do Trabalho e Emprego, o que se encontra no campo são relações terceirizadas. O dono da fazenda chega e diz, não, esse trabalho aqui está terceirizado, né? Então, o que a gente percebe é que a terceirização promove as piores mazelas nas nossas relações de trabalho. Não podemos considerar também que o mundo hoje ele vive à custa da terceirização. O fato é que deveriam ser garantidos direitos trabalhistas, direitos mínimos à segurança do trabalho desse terceirizado, mas da forma como foi aprovada a terceirização, que a gente chama de uma terceirização sem limites ou indiscriminada, torna esse projeto provavelmente inconstitucional. Por que eu digo provavelmente? Porque o Ministério Público do Trabalho acionou a Procuradoria-Geral da República, o Dr. Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República no país, e já houve o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade do projeto de terceirização, dizendo que ele contraria os direitos sociais dos trabalhadores previstos na nossa Constituição, porque não pode haver uma terceirização indiscriminada. E veja que ponto nós estamos chegando. Uma terceirização indiscriminada, um estímulo à informalidade com a reforma trabalhista, a retirada de direitos trabalhistas mínimos, historicamente considerados. Nós estamos chegando a um ponto que daqui a pouco nós não teremos mais trabalhadores no nosso país. Nós não teremos mais direitos mínimos, como parece que já não temos com essas reformas todas aprovadas. E nós não podemos esquecer que o Brasil é um país altamente marginalizado, é um país altamente empobrecido, basta ver os terceirizados. O terceirizado hoje não ganha mais do que R$ 1.000, R$ 1.500. Nós temos em torno de 1/3 da população economicamente ativa, ou seja, aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho terceirizadas, uma outra parte com vínculos formais e uma outra grande parte na informalidade. E nós não podemos esquecer que a informalidade também é um grande mal no nosso país. É a dona Maria que vende salgado na rua, mas que não tem direito a nada, é o seu José que vende pipoca, é o seu menino, como a gente diz aqui no norte, né? Que vende açaí no meio da rua e não tem direito a nada, mas que é um empreendedor, é um trabalhador. E o que a gente percebe é que todas essas reformas não foram pensadas para o trabalhador brasileiro. Elas foram pensadas para os grandes empresários, para os grandes interesses econômicos, e só vai aumentar os nossos níveis de pobreza, de marginalidade, de informalidade e de precarização nas relações de trabalho. Para se acabar com a justiça do trabalho. Isso existe e até que ponto isso é real e até que ponto isso realmente pode chegar a acontecer no nosso país? O momento que nós vivemos é um momento de grande conservadorismo nas relações de trabalho. Como as relações de trabalho são pautadas no equilíbrio entre o patrão e o empregado, e com essas reformas e com tudo que vem acontecendo no nosso país, até no contexto político e socioeconômico, a gente percebe que o empresariado quebrou essa relação de equilíbrio. Primeiro porque os empresários estão com maior representação no Congresso Nacional. Segundo, que vários movimentos que ocorreram recentemente foram patrocinados pelas grandes federações do nosso país. E o que nós percebemos é que há um interesse claro do empresariado de acabar com a justiça do trabalho no nosso país, né? Isso, inclusive, por meio dos seus representantes, que são os deputados e senadores muito ligados aos interesses econômicos. Mas nós não podemos esquecer que o nosso país ele é pautado por uma injustiça social muito grande e que o trabalhador ele busca a justiça do trabalho em busca de seus direitos mínimos. É o trabalhador que recebe um salário mínimo, que não recebeu hora extra, que não recebeu a sua verba rescisória, que muitas vezes não é mais do que R$ 1.000, R$ 2.000,
Se não tiver justiça do trabalho, ele vai procurar quem? A Justiça Estadual, que já está abarrotada de processos, a Justiça Federal, que também está abarrotada com os processos da União, os processos de alçada federal. Quem defenderia o trabalhador? Quem poderia socorrer o trabalhador? Os sindicatos? Então, nós não podemos esquecer que a Justiça do Trabalho ela tem um papel essencial na nossa sociedade brasileira. Ela traz paz e equilíbrio nas relações de trabalho, porque ela reconhece o direito do trabalhador quando ele tem direito, mas também ela julga aqueles processos em que o trabalhador não tem direito. Então, nós não podemos dizer que a Justiça do Trabalho tem que acabar porque tem muito processo, porque ela é paternalista. Isso não é verdade. E há realmente um claro movimento, né? Inclusive disse que agora, durante a reforma trabalhista, isso esfriou um pouco, mas é muito claro um movimento de tentativa de acabar com a Justiça do Trabalho. Na verdade, há um movimento muito claro de se acabar com, historicamente, tudo que foi conquistado em termos de direitos do trabalho. E cabe ao povo, cabe à população, cabe ao trabalhador, cabe ao cidadão acordar e cobrar os seus parlamentares para que não haja retrocesso nas nossas relações de trabalho, nos direitos que foram conquistados e nas instituições que existem para proteger o trabalhador.